É com alegria que nesta noite saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Assentai-vos, irmãos, muito obrigado. Deus seja louvado pelo privilégio de poder estarmos reunidos para bendizermos e exaltarmos o seu nome, porque verdadeiramente somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Que alegria poder tomar parte da 74ª AGO da Comadvardo e podemos afirmar que os céus têm estado abertos sobre essa AGO. Deus seja louvado pela vida do nobre presidente desta convenção, pastor Júnior Calais, um amigo a quem eu admiro, respeito e louvo a Deus por sua vida e por seu ministério. Obrigado, pastor, pelo convite. É uma alegria servir a Comadvardo pelo 3º ano consecutivo. Eu entendo que isso é o favor de Deus para com a minha vida e a benevolência de vossa senhoria. Quero louvar a Deus pela vida da primeira-dama da Comadvardo, irmã Vânia, que Deus em Cristo continue lhe abençoando poderosamente. Cumprimentar a mesa diretora desta convenção, na pessoa do pastor Eduardo Sampaio, um amigo querido que o Senhor tem me dado. No próximo mês de agosto estaremos novamente ali na cidade de Denver, nos Estados Unidos da América, uma igreja que também por 3 anos consecutivos temos servido. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Quero cumprimentar pastor Rondinei Alves, sua esposa, irmã Débora, e dizer que eu estou estupefato, como disse aqui o pastor Cláudio, por tudo que Deus tem feito através das mãos do pastor Rondinei, de sua esposa, na cidade de Mantena. Eu estou iniciando um desafio ali na cidade de Três Lagoas, um grande templo. Começamos agora toda a parte de perfuração para a fundação, e eu devo dizer que eu estou voltando daqui mais entusiasmado, porque o Deus que fez aqui vai fazer lá também, para a glória do nome de Jesus. Parabéns, pastor Rondinei, que Deus em Cristo lhe abençoe. Que satisfação rever aqui pastor Edson Vicente, que é o 3º tesoureiro de nossa convenção geral, órgão máximo da nossa denominação. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Rever pastor Mesaque, que é pastor de uma das maiores igrejas do estado de Rondônia, a igreja de Ji-Paraná, um estado que sempre me acolheu, e é uma alegria poder rever esse baluarte do estado de Rondônia aqui conosco esta noite. Pastor Ed Vinagre, essa voz profética que Deus tem levantado no Brasil, alguém que Deus tem usado de uma forma muito linda. Deus lhe abençoe. Estou ávido por poder ouvi-lo no dia de amanhã. Pastor Elienay Cabral, pastor César Moisés, enfim, todos os companheiros que têm tomado parte nesta convenção. Eu quero convidá-los, por favor, que abram vossas Bíblias no 2º livro dos Reis. O capítulo é o de número 3. Nós leremos o versículo 9 e também o versículo 17. Eu aprendi a conhecer a voz do Espírito Santo nesses quase 33 anos pregando a Bíblia Sagrada. Eu posso afirmar esta noite que Deus fará algo extraordinário pelo poder de sua palavra. Quantos acreditam nisso e pode dar aquele grito de glória bem pentecostal? Segundo o livro dos Reis, capítulo 3,
versículo 9. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Assim está escrito: e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Repitam comigo, por favor: não tinham água. Pensemos rapidamente antes do próximo versículo. Se não tem água, nem o exército e nem o gado, e eles estão indo para uma guerra, nobre deputado Lincoln, uma alegria poder revê-lo, eles estão enfrentando então um tempo de crise, porque se falta água para um soldado pelejar, ele está desidratado, ele está com sede, e ele não tem força para a peleja. Então repita comigo, por favor: estabeleceu-se uma crise. Versículo 17: porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e nem vereis chuva. Nem vento e nem chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Espera um pouco. Se não tem vento, nem chuva, e vai ter água, então não é natural, é sobrenatural. Você pode dizer para pelo menos um pentecostal: o que Deus vai fazer hoje é sobrenatural. Você disse tão desanimadinho, diga com coragem, diga: o que Deus vai fazer hoje é sobrenatural. Mensagem da noite: estratégia em tempo de crise. Deus te dará uma estratégia em tempo de crise. Vamos à Bíblia? O texto bíblico que acabamos de ler é um texto que reporta-nos um ocorrido, ou mais um ocorrido, na vida do profeta Eliseu. Falar de Eliseu é falar do moço de Abel-Meolá, o moço que foi ungido pelo profeta Elias quando estava arando a terra com 12 juntas de boi, e ele estava com a 12ª. Olhar para Eliseu é entender que tudo aquilo que Deus planeja chega na nossa mão no momento que Deus determina. Porque Elias foi até a cidade de Abel-Meolá e lá encontrou Eliseu, que a partir daquele instante iria cumprir o chamado profético em seu ministério e em sua vida. Eliseu é o homem da porção dobrada. Eliseu é o homem que tinha unção até nos ossos. Porque o primeiro milagre realizado por Eliseu, ou por Deus através de Eliseu, pastor Mesaque, é quando a capa de Elias vem do alto, ele se abaixa e toca nas águas do Jordão, e o Jordão abre. E o povo grita: o Deus de Elias também está com Eliseu. O último milagre realizado em seu ministério, ele está morto. Os seus restos mortais estão em uma cova. E vem um outro cortejo fúnebre e jogam o defunto na cova de Eliseu.
o defunto bate nos restos mortais de Eliseu e salta ressuscitado de fora do sepulcro. Crente ungido por Deus tem unção até dentro dos ossos. E aí eu pergunto, nobre pastor Edson, se assentar-se perto de um crente vivo, cheio do Espírito Santo, não deve ser algo no mínimo glorioso, porque se um crente morto tem unção nos ossos para ressuscitar alguém que morreu, imagina um crente vivo do seu lado esta noite, cheio do Espírito Santo. Só para que você pegue isso de forma didática, se for possível me dar um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Diga para quem está próximo a você, pode ficar aqui perto de mim que é bênção. Vamos usar uma linguagem mais jovial, diga assim, ó, cola em mim que é bênção. A presença de Deus está aqui na minha vida. Quantos crentes cheios do Espírito Santo nós temos aqui esta noite? Eliseu é esse profeta, esse homem de Deus. E vai acontecer agora esse ocorrido no mínimo extraordinário, que é quando há uma coligação de reis para pelejarem contra os reis dos Moabitas, o rei Mesa. Mas antes que eu fale do ocorrido no texto, me deixa introduzir este sermão, depois de falar sobre Eliseu, trazendo ao lume da revelação bíblica esta noite, um pouco da história da monarquia em Israel. Porque, nobre pastor Joel, por que reis estão coligados? Entendamos que a vontade soberana de Deus nunca foi que a nação dos hebreus, o seu povo particular, tivesse um monarca. O regime em Israel, o regime de governo entre os hebreus, pela vontade soberana do Senhor dos Exércitos, não seria um regime monárquico, seria um regime teocrático. A colocação teocrático, teo, Deus, crático, cracia, governo, Deus no governo. Deus formou aquele povo para ser Ele que estaria sempre no governo. Mas a Bíblia diz que Deus resolve gerar no ventre da irmã Ana, depois da corrupção do sacerdócio na casa de Eli, Deus resolve gerar o elemento surpresa. E quem é o elemento surpresa? Samuel, cuja etimologia do nome quer dizer Deus ouviu ou Deus ouvirá. A irmã Ana, pega isso aqui porque é profético, a irmã Ana não pode gerar, mas quando Deus gera no ventre de Ana um menino, Ele vai gerar alguém que vai marcar a geração, porque aquela que não podia ter filhos, agora vai ter um filho que será profeta, juiz e sacerdote. Você não podia ter até hoje, mas a partir de hoje, o que Deus vai dar vai marcar a sua geração. A veia do pregador salta a essa hora, não é? O que o senhor vai ministrar sobre a minha vida? Filhos? Não, pastor, já tenho meia dúzia, não quero mais filhos. O filho aqui denota a operação de um milagre que marca a vida de uma mulher. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas tanto homens quanto mulheres, dá para pôr os dois bracinhos para frente assim, como se estivesse segurando uma criança. Pastor, mas já tem tanto menino lá em casa, os meus já estão até criados. O que você faz com criança quando está nos braços? Você nina, não é? Faz naninha, como diz a minha esposa, com a minha filhinha Giovana de 3 anos. Sabe o que Deus está falando com você? Eu estou te entregando algo tão poderoso esta noite.
porque até agora você não tinha, mas o que eu vou te dar depois de hoje vai ser como Samuel na vida de Ana, profeta, juiz e sacerdote. Deus está marcando alguém aqui com uma resposta pela palavra. Se puder reagir com uma palavra de adoração, reage falando alguma coisa ao Senhor. Ariobiadaias Uriantocou e esforgue na saui. Aquieta o teu coração, mulher. Os teus estão na palma da mão de Deus. Deus não te deu filhos para se perderem. A unção de Deus trará eles para o lugar que Deus projetou para que eles vivam. Samuel nasce porque a casa de Eli corrompeu-se a ponto, pastor Rondinei, de sacerdotes serem chamados de filhos de Belial. Pastor Edi Vinagre, isso me assusta. Corrupção ministerial me assusta. Homens que eram para ser chamados de sacerdotes, símbolo da religião organizada, homens de Deus, passam a ser chamados de filhos de Belial. Belial é um deus da cultura cananita. Chamar alguém de filho de Belial é a mesma coisa de chamá-lo de filho do diabo. Mas quando que sacerdotes se transformam em filhos do diabo? Isso é mensagem para um outro dia e para um outro público. A Bíblia diz que Samuel vai crescendo e ele é levado por Ana à casa de Eli. Enquanto Ofni e Finéias pecam, Samuel ministra. Apenas à guisa de conhecimento, o nome Ofni ou Hofni na língua hebraica quer dizer fugilista, aquele que luta com os punhos, aquele que conquista pela força. Finéias, boca de bronze ou boca de serpente. Enquanto os menininhos de Eli pecam, o menino gerado por Deus ministra. Isso prova que nós podemos mudar ambientes. Isso aqui é muito confrontador. A minha esposa é psicóloga e ela diz que uma das teses da psicologia é que nós somos frutos do meio a qual nós estamos inseridos. Explicação: se todo mundo ao seu redor peca, a psicologia diz que daqui a pouco você está pecando também. Se todo mundo ao seu redor se esfria, a psicologia diz que daqui a pouco você está influenciado e congelou também. Se todo mundo ao seu redor se entrega às vaidades, daqui a pouco você está se entregando também. Mas com Samuel eu vejo que é diferente, e conosco também pode ser diferente. Dá para receber a palavra e reagir? Aonde outros caíram, você vai ficar de pé. Aonde outros se calaram, você terá uma voz de adoração. Aonde outros se sujaram, você vai permanecer limpo. A casa de Eli é envelhecida, envergonhada. Morrem os sacerdotes. E Samuel, o elemento surpresa, passa a ser a voz de Deus para a nação. Só que a Bíblia diz que Samuel envelheceu. Eu tenho uma boa notícia para você que é jovem. Qual? Você vai ficar velho. Não tem para onde fugir. Só não fica velho, como eu ensinei hoje na reunião pela manhã, quem morre novo. E como você não quer morrer novo, vai ficar velho. Mas vai ser um velho cheio do Espírito Santo. Vai ser uma velha cheia da presença do Senhor. Porque o corpo pode até envelhecer, o que não pode apagar é a fogueira que Deus acendeu dentro da sua vida. Samuel envelheceu.
Samuel não foi adepto ao nepotismo, porque os seus filhos não serviram para o sacerdócio, e ele teve que tirar. Mas isso aqui também é mensagem para um outro dia. A casa de Eli foi uma casa que praticou nepotismo. Eli sabia que os meninos haviam pecado e que não serviam para o sacerdócio, mas não teve coragem de tirar. Samuel percebeu que os filhos não serviam, ele mesmo foi lá e tirou. Fica a dica para as nossas gerações: se servir, fica. Se não servir, com licença, porque ministério é lugar de ficar quem Deus chamou para estar no ministério. Samuel envelheceu. Alguém já deve ter pensado: meu Deus, que confusão agora ele vai arrumar falando isso. Porque parece que tocar em alguns assuntos hoje em dia, não é? É tão difícil, é tão perigoso. Mas não é nenhum perigo, nós estamos falando a palavra de Deus. Se for filho de pastor, filho de sacerdócio, e tiver chamada, ajuda, invista e faça ele caminhar nos caminhos do ministério. Agora, se não for, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser juiz, porque ministério é terra para andar quem Deus chamou para estar no ministério. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Samuel envelheceu-se, e agora o povo chega para ele e diz: Samuel, nós queremos um rei, porque toda nação tem rei. Aí Samuel ficou triste. A Bíblia diz que Samuel foi falar com o Senhor, porque ele se sentiu preterido, colocado de lado. Só que isso aqui me deixa emocionado. O que? Deus desceu. Tem casas que Deus frequenta na terra, irmãos. E tem gente que tem tanta intimidade com o Senhor, que quando está sofrendo, Deus desce para curar as suas feridas. Samuel, não se entristeça não. Não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, então vamos dar um rei para eles. Aceleramos o passo. Primeiro rei de Israel, Saul, cujo nome quer dizer pedido, filho de Quis, o moço que saiu para procurar jumentas e encontrou um trono. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Mas a obra não para, porque para cada Saul rejeitado, Deus sempre terá um Davi escolhido. Eu gosto disso aqui, vou repetir: para cada Saul rejeitado, Deus sempre terá um Davi escolhido. A obra de Deus nunca vai sofrer detrimento de continuidade. Saul, Davi, Salomão. Davi está respirando as ânsias da morte, está vendo o apagar das luzes da sua existência. Mandam chamar Abisag para ver se consegue esquentá-lo, mas nada dá certo. Então Betseba chega e diz: Salomão, Deus fez uma promessa, que o nosso filho Salomão reinaria em seu lugar. Mas estão fazendo uma festa aí, já subiram na mula do rei, e nós temos que fazer alguma coisa. Salomão mandou chamar Zadok e Natã, um profeta e um sacerdote, e disse: corram lá e unjam Salomão, rei de Israel. Salomão começa bem. Deus aparece a ele e diz: pede-me o que tu queres. E ele diz: Senhor, não quero riqueza, não quero ouro, não quero propriedades, eu quero sabedoria para entrar e sair e para reger a grande nação de Israel. Salomão, o homem sábio, Salomão, um homem de uma sapiência não encontrada entre os humanos, escreve Provérbios no seu reinado, Cantares quando se apaixona pela sunamita, e Eclesiastes quando envelhece. Aprendemos com Salomão, com os seus acertos, o que fazer, e com os seus erros, o que não fazer. Mas ele morre. E quando ele morre, o reino será rasgado. Reino norte e reino sul. O reino de Israel se dividirá.
2 reis assumirão os tronos, Jeroboão e Roboão. Jeroboão no reino do norte, Roboão no reino do sul. Jeroboão 10 tribos, Roboão 2 tribos, 19 dinastias cada reino, 2 cativeiros, cativeiro babilônico e cativeiro assírio. O texto que lemos esta noite, quem está reinando no reino do norte é Jorão. E quem é Jorão? É o filho do perverso Acabe. E a Bíblia diz que Jorão andou nos pecados do seu pai. A única diferença é que ele tirou o ídolo horrível dos termos do reino do norte. Quem está reinando no reino do sul? Josafá. E a Bíblia diz que uma ameaça agora é implantada, chega aos ouvidos de Jorão, o rei ímpio. E qual é a ameaça? Mesa, o rei dos moabitas, mandou uma carta: Acabe morreu, e a partir de hoje não se paga mais 1 centavo de imposto para o reino do norte. A Bíblia diz que Mesa era negociante de gado, mas numa outra tradução diz que ele era negociante de ovelha. Só aqui daria uma outra mensagem, porque quem negocia ovelha está disposto a qualquer coisa para ter lucro e não quer nem pagar mais imposto. Temos que tomar muito cuidado com o negociador de ovelhas, porque Deus não nos chamou para negociar o rebanho não é nosso, o rebanho é dele. Deus nos chamou para cuidar do rebanho. Porque tem muita gente achando por aí que pode negociar ovelhas, que pode vender de porteira fechada, como dizem por aí. Com todo respeito, senhores, esse povo não pertence a nós. Esse povo pertence a Jesus de Nazaré. Nós não fomos chamados para negociar ovelhas, nós fomos chamados para cuidar das ovelhas que pertencem a Jesus Cristo, o sumo pastor. Quando chega a ameaça, o rei Jorão manda chamar Josafá e reporta a ele o ocorrido. Josafá, eu preciso da sua ajuda. Vamos unir o reino norte e o reino sul, porque o rei Mesa, o negociador de ovelhas, disse que não paga mais imposto e declarou uma guerra. Josafá olhou para Jorão e disse: tudo bem, seremos como um só homem, vamos unir os nossos exércitos. E nesse meio entra também o rei de Edom. Eles fazem uma coligação, e a Bíblia diz que agora eles vão para a guerra. Só que uma coisa me chamou a atenção enquanto eu estava analisando o texto, é que o problema chegou sem avisar que chegaria. Tem alguém aqui que quando o problema chega na sua casa, ele bate na porta e diz assim: ô Eduardo, estou batendo aqui porque eu sou o problema, estou chegando na sua casa. Problema geralmente quando chega não avisa que chega. É uma enfermidade que bate a porta, é um problema familiar, é um problema ministerial, é um problema financeiro, e nós ficamos completamente estarrecidos quando isso acontece. Parece que ficamos sem ação, porque eles estão com vontade de pelejar, eles estão com vontade de guerrear. De repente, quando chega a certa altura da caminhada, alguém reporta aos reis: acabou a água. Como é que o soldado vai lutar sem tomar água? Como é que o soldado vai pelejar? Porque pelejar requer esforço, sem estar com o organismo nutrido pela água. Não tem como pelejar, não tem como guerrear. De repente Josafá lembra-se que Deus fala, e o Deus que fala
está falando com você que chegou cansado aqui esta noite. Nessa guerra que você ia enfrentar e que acabou a provisão de água, Deus está falando com alguém aqui: eu vou agir de forma sobrenatural e eu vou te dar um livramento. Eu estou recebendo graça para dizer a alguém aqui: celebre, é noite de livramento. Eu não vou parar de afirmar enquanto você não reagir. Celebre, é noite de livramento. É noite de Deus renovar as tuas forças. É noite de Deus dessedentar a sua sede. Você não vai morrer desidratado. Meu Deus, eu estou sentindo graça para dizer isso aqui. Levante o dedo indicador da mão direita, aponte para alguém e diga assim: as águas de Deus vão chegar, o renovo de Deus vai chegar, aleluia, vai haver milagres esta noite. Se tem alguém que acredita em palavra profética, abre a boca, levanta a mão, faz alguma coisa para adorar. Não vai morrer no campo de batalha. Não vai morrer sem provisão. Vou fazer mais do que tu está imaginando, diz o Senhor. Eu vou abrir as fontes superiores e vou abrir as fontes inferiores. Deus está mandando socorro. Alguém precisa ouvir isso aqui. Você pode tocar em alguém com muito carinho. Você pode pôr a mão no ombro de alguém. Você pode dar uma balançadinha nele para ver se ele está vivo. Você pode chamar a atenção dele. Diga para ele: está vindo socorro, está vindo providência, está vindo estratégia em tempo de crise. Cadê os adoradores que reagem quando ouvem a palavra do Senhor? Você está cansadinha, está cansadinho, mas solta esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. O Senhor vai te socorrer. Meu Deus, que coisa linda. Ai, Oécia. Lebadacaia sou, revadacanto, eviadorrassurebai. Vou te dar uma vitória retumbante. O que eu vou fazer vai deixar muita gente de boca aberta. Alguém está dizendo: agora morre de sede. E Deus está falando: vou dessedentar a sede e vou dar uma estratégia para vencer. O céu está te dando uma estratégia esta noite. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se tem algum pentecostal com vontade de adorar, levante as duas mãos ao céu. Eu vou te dar 10 segundos para adorar, acreditando na palavra. Junto com a mão, levanta a voz. E quem tiver glória, libere o glória. Quem tiver aleluia, libere o aleluia. O Deus que fala, está falando na casa. Eu vou operar de forma milagrosa. Vou matar a sua sede. Estou habilitando os teus pés para a peleja. Estou te dando ferramentas espirituais. Meu Deus do céu. Pastor Calais, o Espírito da profecia bíblica acaba de falar ao meu coração. Deus está colocando dons perfeitos em vasos imperfeitos aqui esta noite. O diabo pensou que você morria de sede, mas Deus vai te levantar com ferramentas espirituais. Deus está habilitando os seus pés para esse tempo.
promessas que foram feitas estão se cumprindo, e alguém chega a dizer: de onde que ele veio? Ele tem promessa, ele tem promessa, ela tem promessa. Aleluia. Deus está abrindo uma fonte nova no seu campo de trabalho. Vai chegar lá, vai chegar recursos de onde você menos imagina. Está assustado com o que eu tenho feito? É pouco, perto do que eu ainda vou fazer. Eu vou agir de forma diferente. Alguém está adorando. Alguém está atraindo a presença do Eterno. Oh, Espírito. Ai, Arabás. Libere esse grito de glória que está entalado na sua garganta. Cada lágrima dessa que está caindo do céu é prova que Deus te ama e está falando contigo. Vai guerrear, vai receber ferramentas do Espírito, vai ser usado por Deus. Há uma unção tomando conta desta casa, Pastor Júnior. Área Sé. Lebiada caia Sé. Está descendo do céu, irmã Débora. Renovo para as forças. Renovadaias. Renovo para as expectativas. Sem água. O Espírito fala. Alguém pergunta: apareceu de onde? Porque não sabem quanto eu te preservei no secreto. O que tenho feito não pode se comparar com aquilo que ainda vou fazer. Vejo malas abrindo e malas fechando. Te peguei pela mão porque te fiz como uma carta. Te soprei no vento, estou te levando para onde quero e do jeito que quero. Vou fazer mais do que tenho feito. Estou fazendo os teus pés como os da corça e estou te dando saúde. Estou preservando a sua saúde, guardando a ti e os teus, porque o que vou fazer ainda será muito mais extraordinário do que tenho feito, assim diz o Senhor. Eita, que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se tem meia dúzia de pentecostal com vontade de guerrear, faz alguma coisa para adorar a Jeová, porque Ele está falando na casa. É noite de algo surpreendente. Você quer ver? Faz um pouquinho de silêncio e deixa o Espírito clamar. Línguas estranhas começarão a fluir. Escute o barulho do Espírito. E vai começar aqui do altar. Alebadaracé. Oriacandorevassia latecai. Meu Deus, que coisa é essa?
Espírito. Começa pelos príncipes do altar. Toquem as campainhas da adoração, porque enquanto vocês adoram, Deus está trabalhando de forma espetacular. Vou um pouquinho mais longe. Quem tiver um glória a Deus, começa a liberar. Quem tiver um aleluia, começa a liberar. Aonde crente batizado com o Espírito Santo e com fogo comece a adorar a Deus em outras línguas, eu vou me calar por exatamente 30 segundos. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Urabadacabadara. Tão bom, com todo fôlego que tenho. Canta, canta, és fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. A tua bondade é derramada neste plenário, Jeová. Vem, Espírito de Deus, e toma os 4 cantos desta casa. Aonde houver um crente com o coração aberto, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Está descendo a estratégia, está descendo o livramento, está descendo o milagre. Deus está falando na casa. Quem viver, verá. Não vai deixar de pelejar. Ferramentas estão voltando para o lugar. Ariabadacé.
que manassure, vai. Ai. Me dê 5 minutos. Meu Deus, eu estou sentindo algo tão poderoso de Deus aqui. Quando Ele fala, Ele fala. Quando Ele desce, desce para resolver. Escutem-me, por favor, senhores e senhoras. Faltou água. Josafá diz para Jorão: tem algum profeta aí? Porque podem, pastor Edir, falarem o que quiser. Podem querer nos desmerecer. Podem querer desvalorizar aqueles que são usados desta forma. Principalmente os cessacionistas, né? Enrustidos no nosso meio. Aqueles que há muito tempo não nutrem mais uma vida com Deus, não querem que profetas falem. Porque a unção profética denuncia. A unção profética desmascara. Perdão pela franqueza, porque a situação está tão difícil que quando se é franco tem que pedir perdão. Para não melindrar o egocentrismo de alguns. Podem comprar quem quiser. Agora eu quero ver comprar profeta. Podem querer manipular quem quiser. Agora eu quero ver manipular profetas. Profetas não eram homens de muitos amigos, não, senhores. Mas Jesus me ajuda a dizer isso aqui. Que falta está nos fazendo os profetas. Homens sem conluio, sem acordos. Mas quando chegam, a nação sabe: Deus vai falar conosco. Ah, mas isso é meninice, né? Pregar assim para muitos já é um escândalo, né? Não pode. Agora pecado escondido pode. Manipulação pode. Conluios e política eclesiástica em alguns lugares, aí pode, né? Aí não tem problema. Agora, quando Deus põe fogo na panela, o verme não suporta, tem que morrer. Coloca fogo no canavial, corre sapo, corre cobra, não fica nada escondido. Deus está colocando fogo nas assembleias de Deus no Brasil, e o que não é dele não vai permanecer. Já tenho trazido muitas coisas ao lume, e trarei mais, diz o Senhor. Não estão percebendo que
que os escândalos se multiplicam, é lícito que eles aconteçam, mas ai daqueles por quem eles acontecerem. Eu estou balançando a figueira. Não perceberam que eu iniciei uma faxina nos meus altares? Diz o Senhor. Eu detenho o controle e o governo. Quem manda sou eu. Sou eu que ponho, sou eu quem tiro, sou eu quem abro, sou eu quem fecho. A noiva é minha, a noiva é minha, diz o Espírito. Vou continuar fazendo, diz o Senhor. Varrerei os cantinhos dos meus altares e derramarei água sobre o cedro. Farei algo novo, diz o Espírito, e eu estou entregando com temor e tremor. Será nos 4 cantos do Brasil. Sopra vento sul, sopra vento norte. O céu está agindo. Pastor, como é que entrega uma mensagem dessa? Tremendo do pé à cabeça. Termino. Não tem nenhum profeta por aí? E disseram assim, pastor Mesaque: tem. Eliseu, o filho de Safate. Pastor Edi, lá vem Eliseu cuspindo marimbondo. Eliseu vai passando, Jorão está de um lado, Josafá está do outro. Só que Eliseu está invocado com Jorão por causa dos pecados que ele anda. Ele anda nos pecados do seu pai Acabe. Eliseu passa, não dá nem moral, nem olha para Jorão, vai direto no Josafá. Aí ele diz assim para Josafá: já falo contigo já. Ô Jorão, quando a coisa aperta, vocês correm atrás de profeta, né? Por que você não vai buscar os profetas do seu pai? Por que você não vai buscar os profetas da sua mãe? Aquela desviada daquela Jezabel. Vou te falar uma coisa, Jorão. Se Josafá não tivesse aqui, nem na sua cara eu ia olhar. Mas como tem um rei crente aqui, então eu vou entregar a profecia e vou embora. Josafá, assim diz o Senhor: amanhã cave covas, abra poços e abra muitos, porque sem chuva, sem vento, sem trovoada, todo esse vale se encherá de água, e vai ter água para vocês e para os animais. Eu vou usar uma linguagem bem da roça. Tem alguém da roça aqui que conhece roça? Já conheceu roça? Eita, glória a Deus. Por isso que eu gosto das Minas Gerais. Eu sou neto de mineiro, irmãos. Meus avós é lá de Itajubá, sul de Minas. Então todo mundo aqui conhece o que é enxadão? Eita, ninguém quer trabalhar com enxadão, mas conhece enxadão, né? Olha para o enxadão e fala: quem me viu passar na prova e não me ajudou, estou livre do enxadão. Mas todos nós conhecemos enxadão. Deus está te dando uma ordem. Óbvio que não é para pegar o enxadão, viu, deputado? É só uma colocação. Diga para quem está do seu lado: irmão, bate o enxadão no chão. Não, você não disse com coragem. Diga: pega o enxadão e vai cavar buraco. Abre poço, abre cova, faz a tua parte, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida e na sua história. Só quem vai pegar o enxadão, dá aquele grito de glória que só você sabe dar, aquele grito de aleluia que só você sabe dar.
Pastor Rondinei, eu posso ficar devendo 5 minutos? Posso? Só mais 3 para eu encerrar. Depois põe na conta, desconta de amanhã, por favor. Faz a sua parte, porque o céu vai fazer a parte dele. Só quem vai pegar o enxadão vai ficar de pé nesse lugar e dar o maior grito de glória que você puder. Agora mistura esse glória com grito de aleluia. Agora faz festa, faz festa. Minutos, o compressor travou ali. Ei, irmão, esse compressor é uma benção. Glória a Jesus. Segura só um pouquinho, eu termino. Cada um com o seu enxadão. Pega o seu aí. Eu nunca vi pegar enxadão desse jeito, irmão. Não mexe nem o braço. Pega o enxadão, põe nas costas. Pastor Calai já pegou o dele. Pastor Eduardo Sampaio também. Diga assim, irmão, trabalha com o seu enxadão que eu trabalho com o meu. Ei, pastor Mesaque, o senhor é fantástico. Pega o seu enxadão aí que eu vou pegar o meu. Diga, pega o seu que eu pego o meu. Diga, cava o seu buraco que eu vou cavar o meu. Abre a sua cova que eu vou abrir a minha. Abre funda, abre larga, para depois não reclamar que a água é pouca. Vai vir muita água, muita providência, muita resposta de Deus. Tá com o enxadão? Ei, já largou o enxadão. Pai, pega o enxadão, só para eu terminar, pega. Tira a foto dessas irmãs com o enxadão aí, fotógrafo, para colocar no Instagram. Todo mundo com o enxadão. Segura só um pouquinho os instrumentos. Todo mundo com enxadão. Aí começaram a cavar poço. Cava seu poço aí, irmão. Eita, povo bom. Por isso que eu gosto de pregar na Comadivade. Ó a mocidade cavando poço lá na galeria. Eita, povo bom, irmão. Cava poço, cavou, abriu cova, abriu poço. Já abriu? Está aberto. Aí agora disse o profeta, glória a Deus, amanhã, olha que lindo, sem chuva, sem vento, sem trovoada, sem ninguém perceber. Pegou ou não? Ninguém está percebendo, amanhã sua fonte já está cheia. Ninguém está percebendo, amanhã o balaio já derramou para fora. E por que é sem chuva e sem vento? Porque vem de cima, para não ficar devendo favor para ninguém. Ninguém vai poder falar, fui eu que abri essa fonte para você. Quem abriu essa fonte foi Deus. Quem está agindo de forma sobrenatural é o Senhor. Os vales se encheram de água, os poços, as covas, todo mundo bebeu água. Os inimigos olharam, e aquilo que era bênção para eles foi maldição para os inimigos, porque a água para os inimigos pareceu cor de sangue. Aí eles disseram, não, pode mandar pouca gente para guerrear, porque já morreu todo mundo. Olha o sangue esparramado. E era água para matar a sede. Deus deu vitória para os 3 reis e desceu uma estratégia em tempo de crise. Do púlpito à porta, se não tiver ninguém brigado e nenhum tipo de constrangimento, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Feche esses corredores de mãos dadas, por favor. Tem alguma cantora aí, cantor que pode cantar esse hino que eu estava cantando depois que eu orar? Com a permissão do presidente. Deixa tudo pronto aí. Aperta a mão desse irmão até ele dizer um glória a Deus, por favor. Se o glória a Deus foi muito baixinho, aperta mais forte até ele dizer um ai. Ei, eu fiz de propósito, até ele dizer o ai. Minas é a terra do ai.
o Wi-Fi. Levanta a mão desse irmão como uma bandeira, por favor. Vou perguntar só uma vez. Vocês estão preparados para receber o que Deus vai mandar aqui agora? Só quem está preparado, libera o maior grito de glória que você puder, por favor. Balança a mão desse irmão como uma bandeira e diz para ele: lá vem água, lá vem estratégia em tempo de crise. Você vai cantar o hino da vitória. Faz uma coisa para adorar. Levanta a mão dele e vamos orar. Pastor Júnior Calais, muito obrigado. Pastor Rondinei, mesa diretora, obrigado por tanto carinho. Fecha os olhos. Senhor, eu acabei de ministrar o que tu me destes. E tu me disseste esta tarde, enquanto eu orava, que tu ia fazer algo extraordinário neste recinto. Eu fico com alegria e te dou toda a glória, porque é o Senhor quem faz. Eu quero te fazer um pedido ousado. Pesa-me agora em balanças fiéis. E se eu ministrei aquilo que tu me inspiraste, sopra o teu espírito sobre os 4 cantos deste plenário convencional. Do púlpito à porta, manifesta-te como Deus de surpresas e como Deus da providência. Alguns já estão sentindo o toque da tua presença. Está com vontade de adorar? Aumenta o volume de glória. Está com vontade de adorar? Aumenta o volume do aleluia. Está fluindo as línguas estranhas? Libera elas, do púlpito à porta. Alguém está recebendo água do Espírito, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará todo o vale. Quem está recebendo pode adorar. Quem está recebendo pode adorar. Vai, é a sua hora, é o seu momento. É Deus renovando as tuas forças. Solte a mão desta pessoa agora. Dá um abraço nela e diga: Deus está te dando uma estratégia. Diga: Deus está te dando uma estratégia. Adore na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo
Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos deixar